uma primeira pergunta aqui, né, para começar sobre esse tema, é entender assim um pouco do teu ponto de vista, Kleber. Assim, o que você acha que é mais importante avaliar ali nas etapas técnicas do processo seletivo? Quais pontos ali são os principais que você curte dar prioridade na hora da avaliação? Olha, na avaliação técnica, assim, eu pego muito pesado na base. Tipo, eu acho que, assim, você não deve procurar por uma linguagem específica, por uma ferramenta em específico, porque bons programadores, né, bons engenheiros são aqueles que aprendem qualquer coisa na hora que eles precisam. Você tem que pegar esse tipo de pessoa, sabe? E é muito difícil, é muito subjetivo você tentar pegar essa característica do perfil, né, na pessoa ali na hora da entrevista, porque a pessoa pode estar nervosa, pode ser que acontecendo menos coisas, né? Mas o que eu procuro sempre pegar é justamente essa parte. Eu gosto de ver se a pessoa tem uma base sólida, se os fundamentos da programação estão ali, se a pessoa entende sobre estrutura de dados, se ela entende sobre o que o algoritmo está fazendo, se ela entende sobre como é que faz o cálculo de complexidade assintótica. Essas coisas são muito importantes, apesar de muita gente achar que não são, porque quando você trabalha numa empresa como a Uber, que é com a Big Tech, se você não tiver esses conhecimentos assim na cabeça, bem frescos, na hora que você está fazendo código, na hora que você está desenhando um sistema para realmente lidar com larga escala, com sistemas distribuídos e tudo o tempo todo, isso te prejudica um pouco na hora de você fazer as coisas que você precisa, sabe? Então é importante que você tenha a base firme, a base sólida, para que você consiga ser um bom engenheiro assim nesses lugares. Na verdade, eu acho que para mim, qualquer empresa, essa é uma opinião muito minha, eu sei que tem muita gente que vai discordar, não uso cálculo de complexidade, não uso isso, mas eu sou contra esse tipo de opinião, sabe? Eu acho realmente que a gente tem que saber, tem que ter uma base firme, tem que ter uma base forte. Nos cursos em que eu ensino, se você vir, você vai ver que eu pego muito pesado na base. Cara, porque se a base é sólida, se o fundamento é sólido, você consegue aprender qualquer coisa que você precisa a hora que você quiser. Entendeu? Você vai ser um bom engenheiro, não importa qual seja a linguagem que você está mexendo. E dando até um exemplo de que aconteceu comigo, por exemplo. Quando eu entrei na Uber, eu entrei num time que mexia basicamente com Golang, né? E eu não sabia Go. Eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Né? E eu já entrei como staff num time que só trabalhava com Go. E eles sabiam, não, tudo bem, a gente sabe, contanto que a pessoa aprenda. Fui lá, meti a cara, aprendi e tudo. Em 2, 3 meses já estava escrevendo código idiomático em Go e consegui, né, performar bem no time e tudo e ajudar o pessoal nas tarefas, né? Então, por quê? A base está ali, sabe? Você sabe a teoria da programação, você sabe a teoria da computação, você sabe como uma linguagem de programação funciona. Claro que linguagens diferentes têm paradigmas diferentes, né? Tem jeitos diferentes de fazer as coisas. Mas com a base firme, você consegue aprender qualquer coisa. Então, na entrevista técnica, o primeiro critério que eu tento buscar é justamente esse, sabe? Tentar pegar pessoas que a gente tem uma expressão em inglês chamada coachable, né? Que elas conseguem aprender qualquer coisa e que elas mostram que o fundamento técnico está ali, sabe? Se tiver ali, a gente consegue até guiar as pessoas durante a entrevista técnica, caso elas tenham dificuldade, para poder chegar no caminho certo, entendeu? Então acho que esse é o principal critério que eu tento buscar ali na hora. E você falou um negócio muito interessante, assim, pelo menos foi um insight que eu tive, né, enquanto estava falando, que foi o seguinte: é interessante ter essa base, porque essa pessoa provavelmente vai ser, vamos dizer assim, vai aprender com mais facilidade. E quando a gente pensa numa empresa contratando, especialmente empresas que são maiores, né? Beleza, a pessoa até pode se inscrever numa vaga, entrar naquela vaga e atuar, talvez com a linguagem de programação que ela conhece. Mas a chance dela rotacionar ali na empresa em algum momento é relativamente grande. Então, por que não contratar logo pessoas que têm essa base, que vão conseguir rotacionar, ou vão conseguir aprender outras coisas muito mais rápido ali, né? Então, aí começa realmente a fazer Exato. sentido você olhar muito mais forte ainda na base. Exatamente. Então, tipo, eu sou o exemplo vivo disso. O meu primeiro time dentro da Uber foi um time chamado de Order Platform, que era um time que cuidava cuida, né, até hoje, principalmente das APIs de leitura das viagens da Uber. Então, cara, os sistemas são de altíssima escala, alguns dos mais utilizados na Uber. Comecei em Go, fiquei um ano ali. Depois eu fui para um time, que é um time que tinha um time irmão na Índia, chamado Payments Integrations, que era um time que trabalhava com Java puramente. E aí depois de 6 meses, eu fui para um outro time chamado Financial Products, que é o time onde eu estou hoje, que trabalha principalmente com Java, mas que também pode fazer algumas coisas em Go ali. A gente está prevendo aí no futuro mexer no serviço de alguns outros times, e a gente provavelmente vai ter que mexer nesses caras em Go. Então, imagina se eu ficasse preso a uma linguagem só. Imagina se eu ficasse preso a só uma forma de você desenhar sistemas. Sabe? Porque assim, até para você poder ter uma ideia, entre esses sistemas, a diferença de escala é absurda. Tipo, o que eu faço para a Order Platform tem que ser pensado numa escala gigantesca. O que eu faço para o meu time, como são menos pessoas usando por enquanto, porque a gente não faz produtos globalmente, né, faz para alguns países, a escala é menor. Então, o jeito de você fazer aqui
tipo, ele é um pouquinho diferente porque você não precisa pensar em tantas coisas de início como se eu fizesse aqui para o time do Other Platform, né? Então, você não pode ficar preso a uma certa forma de fazer as coisas. Você tem que ser maleável para você poder atuar em múltiplas frentes. E numa empresa onde eu estou hoje, até isso aconteceu também no próprio PagSeguro, quando você está envolvido com múltiplos times, quando você tem que conversar com múltiplos times dentro da sua empresa para fazer alguma coisa acontecer, você tem que ter essa flexibilidade. Você tem que saber navegar nesses ambientes. E, de novo, para você poder saber navegar nesses ambientes, navegar com essas pessoas, a sua base tem que estar sólida. Porque para você poder navegar dentro em Uncharted Waters, né, no desconhecido ali, no mar desconhecido, o que vai te guiar, cara, é a base que você tem, entendeu? Total, total.